Bem-vindos ao nosso primeiro Pode Sumos. Eu sou a Vitória. Eu sou a Grazi. E eu sou o Marquinhos. E nós somos a equipe que lidera o Edsumos. Grazi, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, de como foi chegar até aqui e tal. Vixe, tem história pra contar, hein? Tem chão. Tem chão. Acho que antes, a nossa história com os jovens, né? Começou bem antes da igreja, né? Física ser construída. Né? Nós fazíamos parte de outro ministério. E aí daí a nossa bispa teve uma ideia de fazer um acampamento, porque tinha alguns jovens que estavam com tipo Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. E aí ela resolveu fazer esse acampamento e foi lá que, né, nós resolvemos pegar firme mesmo na igreja e tal. E foi daí que nasceu as primeiras pessoas do Ministério de Jovens, que na época nem tinha nome, eu acho, né? Jovens Fortes. Depois passou para Jovens Fortes. Mas aí Mas no começo não tinha nome. No começo não tinha. E aí minha trajetória começou aí com os jovens. Eu vi, tipo, todos os líderes de jovens desse ministério, convivi com todos e foi isso, né? Foi uma trajetória bem difícil para chegar até aqui, né? Nunca imaginei que, por conta daquele acampamento, eu creio que é resposta daquele acampamento nós estarmos na liderança aqui hoje, porque nós passamos por todos os ciclos, todas as batalhas, tudo. A gente enfrentou decepções, várias coisas para chegar até aqui. Então, é um motivo, né, da gente de se alegrar mesmo, de estar na liderança pela nossa trajetória até aqui. Não foi só, claro que não foram só lutas. Sim. A gente conquistou muita coisa, né? E é isso. E você, Marquinhos, fala aí. A minha história da Grazi é igual. É bem igual, porque pra quem não sabe, nós somos irmãos. Nem parece. Mas eu acho que pra gente chegar na liderança do Edsumos, após passar todo essa turbulência que a gente viveu, de troca de líderes e tudo que o ministério, tudo que envolve o ministério, tem muito do que a bispa nos direcionou e abriu nossos olhos em momentos cruciais. Sim. E também muita coisa foi se encaminhando nessa direção, né? Eu lembro que quando houve o convite pra gente pra gente formar a equipe de liderança, era uma coisa que a gente já tinha meio que tomado à frente sem ser, e depois de um tempo a bispa só confirmou, né? Só legitimou o que a gente já tinha se proposto a fazer. E comigo foi diferente, foi uma época diferente. Tipo, se você mas eu tava de em tudo. Mas você, né, não fazia parte, de fato, como vocês, né? Mas pra mim foi uma época complicada, digamos assim, porque aos 15 anos eu assumi uma célula, né? 15 anos. Tu queria célula, mas assumi. Fui obrigada, me deram. E aí, aos 17, a gente assumiu. Aos 17, literalmente, em 2019, a gente foi reconhecido na liderança de Sumos. E também eu assumi o Direção Eleita, né? Que é o Ministério de Dança. Então, aos 17, eu tinha 2 ministérios e uma célula. Então, pra mim, na época, foi muito de estar sensível pra escutar a voz de Deus, pra falar assim, não, eu sou nova, mas se Deus falou, vamos. E que nem o Marquinhos falou, eu lembro que, e pra mim, acho que esse foi um dos principais momentos da Sumos mais especiais, que foi a saga que a gente fez lá no começo, que eu tava assistindo Os Vingadores, meu filme preferido. E aí eu falei, cara, acho que dá pra fazer uma série com essas joias do infinito. E a gente pegou pra fazer. E tudo encaminhou, né? Parecia que Deus já tava ali desde o começo. Então tudo foi encaminhando pra que aquelas 6 redes acontecessem. E até hoje essas redes são lembradas pelos jovens. E desde então, que nem o Marquinhos falou, a gente já tava lá, né? Já tava fazendo por trás. Aí depois a bispa reconheceu a nossa liderança, colocou a gente na frente. Mas pra mim, naquela época, eu era muito nova. Não que eu não seja agora, mas eu era mais nova ainda. Então, acho que essa parte de estar sensível, não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, naquele momento, foi o principal, sabe? Pra falar assim,
ok, então eu vou, não sei o que eu tô fazendo 100%. Não sei, tô indo confiando em Deus que se Ele colocou a gente, vai acontecer. E é engraçado que hoje a gente vê os frutos disso, né? Sim, e é uma coisa que você falou de ouvir a voz de Deus, eu acho que é, tipo, a parte mais essencial que nós temos, né? Sim. Pensando agora em toda a trajetória, se em muitos momentos a bispa, primeiramente, não ouvisse a voz de Deus, acho que nós não estaríamos aqui hoje. Porque quando ela decidiu fazer aquele acampamento, foi porque Deus tinha falado com ela que se ela não fizesse naquele momento, a gente podia, tipo, se perder mais ainda. Então, ela foi muito sensível a ouvir a voz de Deus e obedecer, porque, tipo, tava no meio naquele indecisão da igreja e tal, e ninguém tinha dinheiro, porque foi construindo prédio e ninguém tinha dinheiro, tipo, porque decidiu fazer acampamento de um mês pro outro. Então, tipo, foi muito assim, tipo, a bispa ser sensível mesmo de ouvir a voz de Deus e falar, não, vamos fazer. E também da gente ouvir a voz de Deus, porque eu lembro que nos 2 primeiros dias desse acampamento, a gente tava muito resistente. Tipo, tava assim, tipo, não queria Foi ouvir. o acampamento do... como que fala? Fogo Do na fogo matéria. na matéria. Eu lembro. Todo mundo tava, tipo, nem aí pra voz de Deus nos 2 primeiros dias, os ministrantes lá suando a camisa pra ministrar nas nossas vidas e, tipo, a gente nem aí para o que eles estavam falando. Enfim, só que aí quando, tipo, Deus, a gente acho Aí que pegou, deu né? pegou e a gente deu um espacinho que, tipo, Aí mínimo. fluiu. E aí foi onde a gente começou a ouvir a voz de Deus e, tipo, aquele acampamento, assim, até hoje a gente lembra com muito carinho, porque foi algo que marcou muito as nossas vidas ali. Deus se revelou, assim, de uma forma que acho que nem no meu encontro e nem no meu reencontro foi dessa forma tão, assim, linda. Foi realmente isso. Céu na terra. Oi? Céu na terra. Foi céu na terra. Se a bispa não tivesse sido sensível naquele momento, acho que a gente tava perdido hoje. E muita gente ouve a gente contando histórias daquele acampamento, daquela... E às vezes pensam, nossa, mas era um sítio muito louco, um sítio, uma estrutura. Não. Nada. Foi... Mano, sei lá, o acampamento parece que foi na garagem de casa. O sítio era minúsculo, não tinha estrutura nenhuma e... Dormiram no carro, não foi? Não, teve servo que dormiu no carro, teve gente que dormiu em cima de mala porque não tinha colchão pra todo mundo. A sala de administração de noite virava cama pra todo mundo. Mas o que foi revelado lá, se a gente não fosse tocado minimamente, se nós não estivéssemos minimamente sensíveis a ouvir a voz, nada disso teria acontecido. E logo na sequência disso, quando nós voltamos do acampamento, todo mundo cheião, tipo, explodindo, voando. Todo mundo já saiu entrando em todos os ministérios que dava. E eu lembro que eu sempre toquei bateria desde os meus 7 anos. E aí eu era do louvor. Aí inventamos o ministério de teatro. A gente era do teatro. Nossa, faz tempo, hein? Inventamos um musical lá e dos primeiros ele vem, eu dancei. Tinha mais... Nossa, eu lembro. Tipo, Meu a gente Deus. tava envolvido em tudo. E chegou um determinado ponto que nós tivemos que ter a sensibilidade de falar, mano, a gente tem que entregar alguma coisa, porque daqui a pouco vai espanar. É aquela história do parafuso. O parafuso que aperta demais, ele espana. E a gente tava... Não, tem que lavar a igreja? Vamos lavar a igreja. Tem que abraçar os mendigos? Vamos abraçar os mendigos. Só que a gente não tinha mais tempo para fazer mais nada. E a gente já tava vendo alguns sinais da gente, mesmo 100% na igreja, meio que se esfriando. E a sensibilidade da bispa de falar, ó, rever, pensa isso daí, porque não tá sendo bom pra vocês, saudável. E aí a gente abrir mão de... Mano, a gente tava nos ministérios porque a gente gostava, porque a gente queria fazer a vontade de Deus, mas porque a gente gostava do que a gente tava fazendo também. Mas
a sensibilidade de olhar por esse outro lado da situação e falar, nossa, às vezes Deus quer que nós estejamos fazendo a vontade dele, mas com ordem, decência e com... Mano, é aquela história que tudo que é demais estraga. E não que ter muito de Deus estraga, mas a gente tava desgastando não só o nosso físico, mas o nosso emocional, e já tava meio que dando sinais de sei lá, de fissuras, de alguém espanar, né? E quando a gente ouviu a voz de Deus e já deu aquela... então vamos entregar isso. O que você realmente gosta? E eu lembro que foi o que Deus falou comigo. Porque eu lembro quando a bispa falou, é melhor vocês escolherem um ministério e focar no seu ministério. Eu gostava muito do teatro. A gente era muito bom, nossa, era top fazer parte do teatro. Mano, eu nunca fui de dançar, mas era da hora estar lá no ensaio e era da hora. E na época eu não tinha tanto espaço no louvor. Aí eu falei, mano, eu vou entregar o louvor, vou ficar no teatro. Só que aí eu parei e eu lembro claramente eu orando e buscando, e Deus, eu preciso dar uma resposta pra bispa de onde eu vou ficar. Mas eu não quero ficar no louvor, porque no louvor não tem espaço. Eu não tenho, sei lá, no louvor... Já tá fechado. Já tava fechada a equipe, não tinha espaço pra mim. No teatro, a gente era o teatro. Aí eu fiquei, mano, Deus, eu vou entregar o louvor e a dança, eu vou ficar no teatro. Só que Deus falou, mano... Não falou, mano. Deus falou, o que você ama fazer? Não é o que você gosta. Não é o que você prefere, é o que você ama. E eu parei, pensei, ouvi a voz de Deus e fui guiado por todos os sonhos que eu já tive, por todos os momentos que eu já tive, momentos especiais, momentos lindos na bateria. Eu falei, não, eu vou entregar todos os outros e vou focar no louvor. E quando eu tomei esse passo foi quando aconteceu tudo que aconteceu no louvor, e aí caiu tudo no meu colo. E eu lembro Deus falando pra mim, não era espaço que você queria, agora só tem você, agora segura o refrão. E eu ouvi a voz de Deus, trouxe muitos benefícios, me guiou pra onde eu cheguei hoje, mas foi difícil e nunca é fácil, né? Sim. Mano, mas a gente tem que sempre buscar e parar e pensar com a cabeça fria, mas se a gente não tiver intimidade, não tiver um diálogo constante, uma busca constante, a gente se perde nesse caminho aí e às vezes pode tomar uma direção que não é a direção que Deus tem para nós, que nós precisamos e deveríamos seguir, e aí leva para uma direção que não edifica, né? Que não fortalece. Porque, na verdade, ser sensível nada mais é do que você ter um relacionamento, né? Eu não consigo entender a Grazi se eu não me relaciono com ela ao ponto de entender minimamente ela. É a mesma coisa com Deus. Eu não consigo... Eu já ouvi muito assim, eu não escuto a voz de Deus. Aí eu falei, cara, você lê a Bíblia? Não. Então, a voz de Deus tá aí, velho. Você ora. Aí quer escutar como? Acho que as pessoas têm muito o entendimento que vai escutar a voz de Deus literalmente com ele falando no seu ouvido. Não que você não vai escutar assim, mas existe várias maneiras de escutar a voz de Deus. E quando a gente está sensível para entender essas maneiras, a gente compreende que a voz de Deus está em um culto, está em um louvor, está numa célula, está em um podcast, está na Bíblia, está na sua oração. A voz de Deus está em todos os lugares. A gente só precisa ser sensível ao ponto de se relacionar com Deus para entender o momento que ele vai falar. E
vendo toda a história do Adsumos, eu vejo que é muito isso. A gente sempre esteve sensível, e não só a gente, nossa liderança, porque vocês falando, eu lembrei que também quando a gente foi para ser líder do Adsumos, eu tava conversando com a bispa, é engraçado falar bispa, né? Mas tem que falar. Fala bispa. Tem que falar bispa. Pra quem não sabe, ela é minha mãe. Mas tava conversando com ela e ela falou assim, antes de vocês terem a ideia das redes, eu já tava orando por uma equipe. Então, a todo momento, Deus já tava preparando o caminho. E ela foi sensível, e nós também, pra gente se posicionar, entender a direção que Deus estava nos levando. E com isso que o Marquinhos falou, tudo completo, né, mano? É questão de prioridade, você querer priorizar a voz dele. É que nem o Marquinhos falou, naquele momento ele teve que priorizar uma escolha, né? Ele priorizou a voz de Deus, falou, eu tô indo pro louvor, mas tô abrindo mão de várias outras coisas que eu também gosto. E às vezes isso acontece com a gente, né? Que nem quando eu assumi a liderança, eu falei, beleza, tô assumindo. Mas ao mesmo tempo que eu assumi, e isso se encaixa até agora um pouquinho pior, eu cuido de 3 ministérios hoje e minha célula, fora minha contubarra da vida pessoal. Então, quando eu decidi falar, Deus, eu tô priorizando você, tava abrindo mão de todo o resto. Vida social? Pra quê? Trabalho? A gente faz, mas assim, também não é da melhor forma possível, porque tem todo o resto, tem toda a igreja, e a gente que é muito dentro da igreja, a gente sabe que não dá pra fazer as coisas pela metade. Então, ou você pega pra fazer firme, ou você nem faz. E aí, quando eu decidi priorizar a voz de Deus e ser sensível a ela, falei, beleza, tô priorizando, mas também tô abrindo mão de todo o resto. E eu acho que eu tenho esse discernimento que quando você decide colocar ele em primeiro, você tem que ter ciência de que você tá abrindo mão de outras coisas, mas é para um bem maior, porque o futuro a ele pertence, né? Ele sabe aonde ele tá levando a gente. E quando a gente escolhe priorizar, a gente só tá indo em direção a esse caminho. Sim, né? Na própria Bíblia tá escrito, né? Que a gente tem que buscar a ele em primeiro lugar, Sim. que todas as demais coisas ele vai acrescentar. Então, eu acho que nós, né, que estamos desde o começo e tal, vivenciamos muito isso, porque também se nós não tivéssemos sido sensíveis à voz de Deus, a gente não estava aqui, porque nessa trajetória nossa, foi muitas decepções que a gente teve. Então, se nós não tivéssemos priorizado a Deus e não fôssemos sensíveis à voz dele, nós teríamos desistido, como a gente viu muita gente fazer. Sim. Desistir da igreja, desistir do ministério, desistir de Deus, né? Mas não, acho que com cada decepção que a gente teve, acho que a gente foi criando mais forças para continuar. E em todo momento, assim, da minha vida, da nossa vida, que a gente foi criado praticamente na igreja, é algo que, tipo, é sempre ensinado pra gente, que a gente tem que priorizar Deus, que a gente tem que priorizar as coisas de Deus. Então, tudo isso que nós passamos, toda a nossa trajetória, forjou em nós um caráter forte de, tipo, hoje, olhar pra trás e reconhecer que foi realmente fruto do trabalho, com certeza, da bispa, do bispo, mas também do nosso trabalho. Porque se nós tivéssemos desistido lá atrás, a gente não estava aqui hoje, com certeza, né? Então, tipo, foi fruto da nossa persistência, da nossa sensibilidade de ouvir a Deus e de priorizar, né, a Ele. Então, E acho que o mais bonito, olhando pra trás, é ver, por exemplo, eu tava até conversando com os amigos esses dias que eu falei, eu olho pra Adsumos hoje e não tem outro lugar pra eu estar, tá ligado? É essa liderança e eu amo estar. E eu só saio, pode acontecer o que for, mas se Deus descer e falar assim, filha, eu cansei de você na liderança. Porque eu peguei muito amor e carinho. E não só pelo Adsumos, mas pelas pessoas, pela mídia do Adsumos. Então, é o que eu amo fazer e hoje eu não me vejo sem. Então, olhando pra trás, eu nunca que imaginei que eu seria líder de jovens, ainda mais por tudo que a gente sabe que a gente passou como liderança antes de ser líder, porque a gente viu as pessoas passarem. E eu nunca imaginei que eu pegaria tanto amor. E hoje, o Adsumos, ele abriu a porta pra tantas coisas pra mim, principalmente pro meu lado profissional. Então, eu sou muito grata a isso. E eu nunca pensei que pelo Adsumos abriria um leque de oportunidades enorme, tanto na minha profissão quanto no meu espiritual. Então, olhando pra isso, eu vejo o quanto foi importante ser sensível lá atrás pra poder viver o que a gente vive hoje, né? Você nada, tipo, cumpriu realmente na sua vida. Você priorizou as coisas de Deus
e as outras coisas foram sendo acrescentadas na sua vida. Então, tipo, a gente vê que tem gente que não entende, né? Que porque a gente tem mais uma vida mais dentro da igreja, fazendo as coisas dentro da igreja do que fora, mas é porque é muito gratificante você ver as recompensas depois daquilo que você semeou, né? Sim. É a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Então, a gente, durante muito tempo, né? Mesmo ali, tipo, sofrendo, a gente continuou plantando. E eu creio que daqui pra frente a gente vai colher muitos frutos de toda dessa trajetória que a gente teve. Tipo, o pessoal vê a gente falando, toda essa trajetória, todo esse tempo. A gente tá falando aí de, no mínimo, 10 anos. Tempo da SEAP, né, A SEAP praticamente. tá com 10, vai fazer 10 agora em abril. Fez 10 em abril. Fez? Você vai fazer 11 em abril. Do ano Do ano que vem. A gente tá em julho, bebê. Só de SEAP. Sim. E foram, Fora o outro tempo, né? Então a gente tá falando de no mínimo 10. Esse acampamento tem 12. Nossa, 12 anos, foi em 2008. Não foi? Que a gente tava discutindo 2009. que a gente tava pensando esses dias. Foi. Tem tempo, né? Tempo. Tem história também. Tem história, tem muita história. Então, tipo, priorizar por 10, 12 anos aí. Mano, não foi fácil. Porque não é fácil. Mas a gente, quando prioriza, não é que se torna fácil, mas quando você prioriza e vê os resultados, se você se conforta, tipo, caramba, é gratificante, vale a né? pena sofrer porque, mano, os frutos estão vindo, vidas estão sendo impactadas quando a gente vê testemunhos, quando a gente vê... Eu lembro quando a gente fez aqueles cultos nos lares que a gente fez lá em casa, lá na Mayumi, no Léo lá. Mano, o tanto de gente que aceitou Jesus e o tanto de gente que teve presente, pessoas que passaram pelo ministério junto conosco e hoje estão voando aí, pessoal, mano, e a gente vê isso, aí muitas pessoas falam, nossa, mas você viu pessoas crescendo e vocês estão aí parados? Não, a gente não tá parado. A gente continua sensível e priorizando a Deus, porque, mano, na Bíblia tá escrito que muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. E tem os que foram escolhidos, não foi todos escolhidos para fazer arroz. Não, tem gente que tem que fazer feijão, tem gente que tem que fazer outra coisa. Então, no nosso momento, ou não sei até onde isso vai durar, mas a gente ficar fazendo a nossa parte, priorizando e ver as pessoas crescendo, isso me conforta, e não que eu seja, tipo, acomodado, encostado ou preguiçoso, que não quero mais. Só que eu tenho a sensibilidade de ouvir e perceber que Deus tem se agradado do que nós estamos fazendo quanto a Adsumos. E o que vocês falariam para as pessoas que estão nos assistindo, conselho para elas priorizarem e continuarem sensíveis à voz de Deus? Qual conselho você daria? Eu acho que a gente... É o arroz com feijão. Persistir. Persistir. A gente já falou tudo aqui, né? Porque não adianta você só ouvir a voz de Deus. Porque aí você ouve a voz de Deus, fala, tá bom, Deus, e fica parado no seu lugar. Não, você tem que ouvir a voz de Deus e, tipo, fazer o que Ele tá te mandando fazer, tá pedindo pra você fazer. Porque a gente vê lá pela história de Josué. Moisés morreu, Deus chamou Josué, falou, seja forte e corajoso e você agora vai conduzir o povo à terra prometida. Aí se Josué falou, tá bom, Deus, e sentasse no lugar dele, ia adiantar o quê? O povo não ia ele não ia ter chegado até a terra prometida. Então eu acho que é isso, a gente tem que ouvir a voz de Deus, né? Ter o discernimento de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, né? E não desistir, porque se foi Deus que falou, pode passar anos,
mas vai se cumprir na nossa vida, vai acontecer. Então, a primeira coisa, claro, é priorizar a Deus, né? Sempre buscar a Ele, ter um relacionamento com Ele, porque se você não tiver um relacionamento com Ele, você não vai saber que é Ele que está falando com você, porque a gente reconhece a voz quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente não precisa ver a pessoa, tipo, a Vitória. Se ela tá na rua, eu não tô vendo a Vitória, mas eu reconheço ela pela voz. Então, a gente tem que criar esse relacionamento com Deus, priorizar Ele, para que a gente possa ouvir a voz dele e obedecer a voz dele. Então, acho que é mais ou menos isso. E para encerrar, você tem algum conselho? Eu acho que parte daí não existe sensibilidade sem relacionamento, sem intimidade. E persistir no erro é burrice. Então não adianta a gente também persistir num caminho errado. A gente tem que ser sensível e ter a humildade de reconhecer que não, esse caminho não é o correto, e reconhecer, pedir perdão e se voltar ao caminho certo. Acho que É isso, então. Não sei se Deus falou no seu coração, mas se Ele tá te direcionando para algum caminho, persista, porque o final vai ser glorioso. Amém? É isso. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, dar um like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, mandar para os seus amigos. Que em breve vão ter mais vídeos. Terão mais vídeos por aí. Um beijo e até a próxima. Nós.